Agora esse texto aqui, bem interessante também, é do Luiz Alfredo Garcia Rosa, certo? Então, mais didático esse texto, bem sucinto, bem claro, certo? De fácil compreensão. Freud e o inconsciente, tá? Esse texto aqui. Eu vou ler aqui o capítulo 6, onde ele vai falar sobre o desejo. Então, prestar atenção nessa leitura, bastante interessante. O desejo, né? Afirmar que no centro da teoria e da prática psicanalíticas está situado o desejo não constitui, hoje em dia, uma afirmação original. Jacques Lacan vem dizendo isso há longo tempo e, no final das contas, não está fazendo mais do que reler para ouvidos impregnados de reducionismos a palavra do mestre. Essa releitura não se propõe, porém, a produzir uma epifania, nada que se pareça a uma revelação do sagrado, de uma verdade oculta que será atingida se formos bem comportados e nos dedicarmos a ler, letra por letra, religiosamente, a Sagrada Escritura. Trata-se, ao contrário, de produzir a partir da letra freudiana o discurso freudiano. No centro desse discurso, diz-nos Lacan, está o desejo. Não o desejo tal como é entendido pela biologia e como é proposto pela filosofia natural. Não o desejo como satisfação de uma necessidade, mas um desejo desnaturalizado e lançado na ordem simbólica. Esse desejo só pode ser pensado na sua relação com o desejo do outro e aquilo para o qual ele aponta não é o objeto empiricamente considerado, mas uma falta. De objeto em objeto, o desejo desliza como que numa série interminável, numa satisfação sempre adiada e nunca atingida. Interessante. Mas ainda não é essa a grande descoberta de Freud. Como muito bem assinala Lacan, em 1958, essa concepção do desejo já havia sido proposta por Hegel em seu famoso capítulo 4 da Fenomenologia do Espírito. O filósofo alemão Hegel já falava sobre isso na Fenomenologia do Espírito e Lacan captou essa influência aí pregnante de Hegel. O que a Traumdeutung nos revela não é o desejo hegeliano. Traumdeutung é o escrito de Freud sobre os sonhos, a análise dos sonhos. O que a Traumdeutung nos revela não é o desejo hegeliano, mas o desejo freudiano, e a diferença fundamental entre ambos está no inconsciente. O desejo de que nos fala Freud é o desejo inconsciente. Se o conceito de inconsciente define a originalidade da descoberta freudiana, ele não consegue, contudo, apagar a marca hegeliana deixada em Freud pela fenomenologia do espírito. Traumdeutung, a interpretação dos sonhos, o livro de Freud, em 1900. Então, a influência aqui do desejo de Hegel, né? O filósofo Hegel, ele está trazendo aqui que a ênfase de Lacan, esse filósofo. Vamos entender aqui o desejo. Se a presença de Hegel não é clara e imediatamente percebida pelo leitor e a interpretação dos sonhos, ela é certamente indicada pela leitura lacaniana. A presença de Hegel nos textos de Lacan se faz com uma constância que justifica as perguntas Lacan contra Hegel, Lacan filho de Hegel, ou seria mais correto dizer Lacan neto de Hegel, né? Que antes de tentarmos um esclarecimento sobre a natureza do desejo em Freud, creio que será útil recordarmos a concepção hegeliana do desejo. O que se segue obedece em sua totalidade à análise feita por Koyev, da Fenomenologia do Espírito, na Escola de Altos Estudos de Paris, e publicada pela primeira vez em 1947, com o título Introduction à la lecture de Hegel, Introdução à leitura de Hegel. Minha opção pela análise de Koyev deve-se ao fato de que Lacan foi seguidor de seus cursos Psicologia e Subjetividade. Então,
É aqui bem tranquila essa influência de Lacan, falando sobre a influência de Hegel na questão do desejo em Freud. O modelo hegeliano do desejo. A exposição que se segue difere propositadamente daquela que fiz em trabalho anterior. Aqui é na Psicologia e Subjetividade, a tese de doutorado, de Luiz Alfredo Garcia Rosa. Da tese em trabalho anterior, tal fato se deve a uma diferença de ênfase. Enquanto na primeira exposição eu estava interessado em conceder relevo ao racionalismo levado aos seus extremos, agora o que me interessa destacar é a concepção hegeliana do desejo, Begierde. A fenomenologia hegeliana é, num primeiro momento, uma descrição que tem por objeto o homem tal como ele aparece a si próprio enquanto fenômeno existencial. A fenomenologia hegeliana é, num primeiro momento, uma descrição que tem por objeto o homem tal como ele aparece a si próprio enquanto fenômeno existencial. O percurso da fenomenologia é o da historicidade do homem, isto é, o caminho seguido pela consciência, Bewusstsein, até chegar à autoconsciência, Selbstbewusstsein. Esse caminho é percorrido em 3 registros. No primeiro, o homem é em si, consciência, Bewusstsein. Consciência é entendido aqui no sentido estrito de consciência do mundo exterior. É um homem enquanto passivo e esgotando-se na percepção do mundo, homem ingênuo, sensualista, cuja certeza não ultrapassa o nível da certeza sensível. O segundo é o do homem como para si, autoconsciência, Selbstbewusstsein. O homem não é apenas aquilo que se opõe ao mundo, mas é consciente dessa oposição e, portanto, consciente de si mesmo. Ao ser consciente de si mesmo, ele é também consciente do outro como um para si. É na relação entre 2 para si que se vai constituir o desejo como desejo humano, não natural. Finalmente, temos o homem como em si e para si, razão, Vernunft. Essa razão se faz inicialmente razão observadora para em seguida constituir-se como arte, religião, Estado. O que nos interessa para a explicação do desejo em Hegel é a passagem da consciência, Bewusstsein, para a autoconsciência, Selbstbewusstsein. Passagem essa que é feita pelo desejo, Begierde. Sigamos a análise feita por Kojev, de 1947. A consciência caracteriza um homem considerado enquanto sujeito cognoscente, mais no sentido sensualista. É um homem contemplativo que, numa atitude puramente passiva, sensitiva, se opõe ao objeto exterior. Consciência aqui é tomada no sentido de consciência do mundo exterior, e é a maneira de ser do homem ingênuo ou da criança. A certeza que essa consciência oferece é uma certeza sensível, não é a verdade. É uma certeza subjetiva que não se sabe como tal. Julga-se objetiva, mas é abstrata, na medida em que nem mesmo constituiu ainda um sujeito. Essa atitude cognitiva frente ao objeto não pode constituir um sujeito, porque nela o homem é absorvido pelo objeto conhecido. Ele se perde na contemplação do objeto. O que a contemplação revela é o objeto e não o sujeito. O sujeito surge somente a partir do desejo, Begierde. É pela ação de assimilar o objeto que o homem se vê como oposto ao mundo exterior. É pela ação de assimilar o objeto que o homem se vê como oposto ao mundo exterior. O primeiro desejo é um desejo sensual, o desejo de comer, por exemplo, através do qual o homem procura suprimir ou transformar o objeto, assimilando-o. Nessa medida, toda ação surgida do desejo é uma ação negatriz, pois tem por objetivo a destruição ou transformação do objeto para que o desejo possa ser satisfeito. No lugar da realidade objetiva, destruída ou transformada, surge uma realidade subjetiva pela assimilação ou interiorização do objeto. O eu do desejo não tem, pois, um conteúdo positivo próprio. Ele é um vazio que será preenchido pela transformação e assimilação do objeto,
isto é, do não-eu negado. Isso faz com que a natureza do eu seja uma função do objeto desejado. Se o desejo se volta para um objeto natural, o eu resultante da satisfação desse desejo será também um eu natural. Enquanto o desejo estiver voltado para um objeto natural, para uma coisa, o eu produzido por sua satisfação jamais se constituirá como autoconsciência. Permanecerá no nível de um sentimento de si. Mas, se o desejo é um vazio, uma falta, e se o eu decorrente de sua satisfação é determinado pelo objeto, o desejo somente será humano quando se dirigir para um objeto não natural. Caso contrário, ele permanecerá sendo um desejo natural e o eu continuará também sendo natural, isto é, animal. Para que a ação produzida pelo desejo tenha um caráter antropógeno, ela tem de se voltar para algo que supere o real enquanto coisa, enquanto dado natural. Ora, a única realidade que apresenta essa característica é o próprio desejo. Assim sendo, para que o desejo se torne humano e para que constitua um eu humano, ele só pode ter por objeto um outro desejo. Dois desejos animais tornam-se desejos humanos quando abandonam os objetos naturais para os quais estavam voltados e se dirigem um para o outro. Desejar o desejo do outro, eis o que caracteriza o eu como eu humano. Genial isso aqui. Desejar o desejo do outro, eis o que caracteriza o eu como eu humano. O desejo humano pode, a despeito do que foi dito, desejar um objeto, mas com a condição de esse objeto estar mediatizado pelo desejo do outro. Assim, o soldado que arrisca sua vida para arrebatar a bandeira do inimigo não está desejando um pedaço de pano colorido, mas o objeto do desejo de outros. Quando um homem deseja o corpo de uma mulher, não é o corpo enquanto objeto natural que está sendo desejado. Isso caracterizaria um instinto, mas o corpo historicamente constituído, o corpo desejado por outros desejos. Mesmo assim, no caso da relação entre o homem e a mulher, não é a mulher enquanto corpo que está sendo desejado, mas sobretudo a mulher enquanto desejo. O que o homem quer é se apossar do desejo da mulher e ser desejado também por ela, o mesmo acontecendo com ela em relação ao homem. O amor é o confronto de dois desejos e nesse confronto os corpos não são tomados enquanto corpos naturais, mas enquanto mediatizados pelo desejo. A ação negatriz do desejo não desaparece na passagem do desejo animal para o desejo humano. Este último também tem por objetivo transformar e assimilar o desejo do outro. Todo desejo humano é desejo de um valor, isto é, desejo de algo não natural. A ação negatriz do desejo humano vai se fazer no sentido de um desejo tentar fazer com que o desejo do outro reconheça o valor representado pelo primeiro. O que o desejo humano deseja é ser reconhecido como desejo, e para que o outro reconheça o meu desejo, ele tem de se submeter aos valores que meu desejo representa. Em outras palavras, só posso afirmar o meu desejo na medida em que nego o desejo do outro e tento impor a esse outro o meu próprio desejo. Genial, magistral. Ocorre, porém, que esse outro, enquanto desejo humano, também procura fazer o mesmo comigo. O encontro de dois desejos é o confronto de duas afirmações que procuram, através da negação, transformação, assimilação do outro, o reconhecimento. Trata-se de uma luta na qual um dos dois desejos terá de ser destruído, pois reconhecer o desejo do outro é fazer seu o valor que o desejo do outro representa. Nessa luta, cada um dos indivíduos arrisca a própria vida pelo reconhecimento. Apesar de ser uma luta de morte, ambos os adversários têm de continuar vivos, pois a morte de um deles torna o reconhecimento impossível. Para que o vencedor seja reconhecido pelo outro, é imprescindível que o outro permaneça vivo. Isso só é possível se o perdedor, não querendo morrer, aceitar ser submetido e, nessa medida, reconhece o vencedor como seu senhor, reconhecendo-se a si mesmo como escravo.
Façamos um resumo do que foi visto até aqui. O ponto de partida foi um homem como consciência e dotado de um desejo, Begierde. Esse simples desejo para se tornar desejo humano implica o reconhecimento, Anerkennen, que leva a uma ação, Tun. É essa ação com vistas ao reconhecimento que dá origem à autoconsciência, Selbstbewusstsein. Antes de ter constituído o eu através da palavra, a autoconsciência estava instalada na certeza do cogito. Essa certeza é, porém, uma certeza puramente subjetiva, e se ela não quiser permanecer prisioneira da própria subjetividade, necessita objetivar-se pelo reconhecimento. A autoconsciência só existe enquanto reconhecida, daí a luta que vai caracterizar a chamada dialética do senhor e do escravo. O reconhecimento é, portanto, o ato de confrontação de duas autoconsciências no processo de se tornarem propriamente humanas. Elas se reconhecem para si mesmas e para a outra ao transformarem em verdade objetiva o que era uma simples certeza subjetiva. Só há eu verdadeiramente humano na relação com o outro, mas também esse eu só se constitui na supressão do outro eu. A ação a que conduz o reconhecimento é uma ação negatriz. Sua função é preencher o vazio do desejo pela transformação, assimilação do não-eu desejado. A ação a que conduz o reconhecimento é uma ação negatriz. Sua função é preencher o vazio do desejo pela transformação, assimilação do não-eu desejado. O que me importa mostrar agora é como a concepção hegeliana do desejo se institui em modelo para a concepção psicanalítica ou, dito de outra forma, como a concepção psicanalítica do desejo obedece ao modelo hegeliano, distinguindo-se deste apenas um ponto, essencial para a psicanálise, que diz respeito à natureza inconsciente do desejo. Não vem ao caso se a adoção do modelo hegeliano foi intencional ou não. A influência de Hegel sobre o pensamento europeu foi suficientemente extensa e intensa para deixar de ter sido sentida por Freud. Coube a Jacques Lacan, seguidor dos cursos de Koyev sobre Hegel, repensar a teoria freudiana, tomando como referencial privilegiado a noção de desejo. É a partir de sua leitura dos textos freudianos que a presença de Hegel se faz sentir com maior evidência. Hegel, Freud e Lacan. No centro da terapia e da teoria psicanalítica encontramos o desejo, escreve Lacan em 1960. Esse desejo alçado à categoria de referencial central da teoria psicanalítica nada tem de ver com a concepção naturalista ou biológica de necessidade. A necessidade, tal como o desejo, implica uma tensão interna que impele o organismo numa determinada direção. A diferença fundamental entre ambos está em que, na necessidade, essa tensão é de ordem física, biológica, e encontra sua satisfação através de uma ação específica visando a um objeto específico que permite a redução da tensão, enquanto o desejo não implica uma relação com um objeto real, mas com um fantasma. A necessidade implica satisfação. O desejo jamais é satisfeito. Ele pode realizar-se em objetos, mas não se satisfaz com esses objetos. O desejo implica um desvio ou uma perversão da ordem natural, o que torna impossível sua compreensão a partir de uma redução à ordem biológica. A relação do desejo com o objeto é, na teoria psicanalítica, em tudo diferente daquela que caracteriza a relação da necessidade com o objeto numa teoria biológica. O objeto do desejo é uma falta e não algo que propiciará uma satisfação. Ele é marcado por uma perversidade essencial que consiste no gozo do desejo enquanto desejo. Esse termo perversidade não é no sentido de não ser uma meta natural, assim, certo? O objeto do desejo é uma falta e não algo que propiciará uma satisfação. Ele é marcado por uma perversidade essencial que consiste no gozo do desejo enquanto desejo.
A insatisfação do desejo não decorre de uma insuficiência, de uma gaucherie que lhe seria própria, mas de uma eficiência. A estrutura do desejo implica essencialmente essa inacessibilidade do objeto, e é precisamente isso que o torna indestrutível. O desejo se realiza nos objetos, mas o que os objetos assinalam é sempre uma falta. Freud é bastante claro quando nos fornece um modelo de constituição do desejo com base na experiência de satisfação. Um bebê recém-nascido, premido pela fome, chora, esperneia e agita os braços numa tentativa inútil de afastar o estímulo causador da insatisfação. A intervenção da mãe oferecendo-lhe o seio tem como efeito a redução da tensão decorrente da necessidade e uma consequente experiência de satisfação. Befriedigungs-Erlebnis. Befriedigung-Erlebnis. A intervenção da mãe oferecendo-lhe o seio tem como efeito a redução da tensão decorrente da necessidade e uma consequente experiência de satisfação. Befriedigungs-Erlebnis. Befriedigungs-Erlebnis. Experiência de satisfação. Daí por diante, uma imagem mnemônica permanece associada ao traço de memória da excitação produzida pela necessidade, de tal forma que na vez seguinte em que essa necessidade emerge, surgirá imediatamente um impulso psíquico que procurará recatexiar a imagem mnemônica da percepção e reevocar a própria percepção, isto é, restabelecer a situação de satisfação original. Caramba! Daí por diante, uma imagem mnemônica permanece associada ao traço de memória da excitação produzida pela necessidade, de tal forma que na vez seguinte em que essa necessidade emerge, surgirá imediatamente um impulso psíquico que procurará recatexiar a imagem mnemônica da percepção e revocar a própria percepção, isto é, restabelecer a situação de satisfação original. O impulso dessa espécie é o que chamamos de desejo. Portanto, o que caracteriza o desejo para Freud é esse impulso para reproduzir alucinatoriamente uma satisfação original, isto é, um retorno a algo que já não é mais, a um objeto perdido cuja presença é marcada pela falta. Para usar uma fórmula agostiniana, o que caracteriza o desejo é a presença de uma ausência. O desejo é a nostalgia do objeto perdido. Isso aqui é muito profundo. Para usar uma fórmula agostiniana, o que caracteriza o desejo é a presença de uma ausência. A presença de uma ausência. O desejo é a nostalgia do objeto perdido. O papel do objeto na concepção freudiana do desejo nada tem de ver com o papel desempenhado pelo objeto numa concepção empirista naturalista, ou como concebe a psicanálise culturalista norte-americana. A própria variabilidade do objeto já assinala o seu caráter de representante do objeto perdido. Confere Valerro e Magalhães, 1981. O objeto do desejo não é uma coisa concreta que se oferece ao sujeito. Ele não é da ordem das coisas, mas da ordem do simbólico. O desejo desliza por contiguidade numa série interminável, na qual cada objeto funciona como significante para um significado que, ao ser atingido, transforma-se em novo significante e assim sucessivamente, numa procura que nunca terá fim, porque o objeto último a ser encontrado é um objeto perdido para sempre. Toda satisfação obtida coloca imediatamente uma insatisfação que mantém o deslizamento constante do desejo nessa rede sem fim de significantes. Aqui, ó. O desejo desliza por contiguidade numa série interminável, na qual cada objeto funciona como significante para um significado que, ao ser atingido, transforma-se em novo significante e assim sucessivamente, numa procura que nunca terá fim, porque o objeto último a ser encontrado é um objeto perdido para sempre.
Toda satisfação obtida coloca imediatamente uma insatisfação que mantém o deslizamento constante do desejo nessa rede sem fim de significantes. E outra característica do desejo freudiano, assinalada por Lacan, é a de que ele escapa à síntese do eu. O eu não é uma realidade original, fonte substancial do desejo, mas algo que emerge a partir de um determinado momento como operador das resistências e somente podendo ser pensado por referência a um outro. O eu não pode ser pensado de forma unitária, nem tampouco pode ser identificado ao sujeito. Ele é um termo verbal cujo uso é aprendido numa certa referência ao outro. Escreve Lacan. O eu é um outro. O eu surge somente através da linguagem e por referência ao tu. Ele é caracterizado por um desconhecimento dos desejos do sujeito e não aquilo que se apresenta como fonte última dos desejos. É por referência ao outro que o sujeito se constitui como um eu. Referência essa que é caracterizada por Lacan através da teoria da fase do espelho. Essa experiência é um dos pontos de diferença fundamental, segundo Lacan, entre a psicologia humana e a psicologia animal. O homem se sabe como corpo quando não há, afinal de contas, nenhuma razão para que se saiba, porque ele está dentro. O animal também está dentro, mas não temos nenhuma razão para pensar que o representa para si. É, portanto, a partir da imagem unificada que faço do outro que eu me apreendo como corpo unificado. O mesmo ocorre com o desejo. Este, no seu estado de confusão original, só vai aprender a se reconhecer a partir do outro, isto é, a partir de desejos e ordens que a criança deverá reconhecer como pertencentes aos adultos. É nesse sentido que Lacan afirma que o desejo do homem é o desejo do outro. Nessa primeira fase de constituição do desejo, que é a fase do imaginário, o desejo ainda não se reconhece como desejo. É no outro ou pelo outro que esse reconhecimento vai se fazer, uma relação dual especular que o aliena nesse outro. Nesse estado especular, ou o desejo é destruído ou destrói o outro. É o desejo de destruição do outro o que suporta o desejo do sujeito. Como já nos mostrou Hegel, essa radical confrontação relegaria a relação do sujeito com o outro a uma destruição inevitável se não fosse a emergência do simbólico. Se no modo de relação imaginária o desejo do sujeito era forçado a se alienar no outro, a partir da emergência do simbólico ele pode ser mediado pela linguagem. É o que Freud pretende nos mostrar com o exemplo do fort-da. Segundo Lacan, o sujeito que fala tem de ser forçosamente admitido como sujeito, e isso porque ele é capaz de mentir, de ocultar, isto é, ele é distinto do que diz. É aqui que podemos assinalar a marca diferencial das concepções de Hegel e de Freud. É esse sujeito ocultador, alvo necessário da suspeita, que Freud vai nos revelar no inconsciente. Seu grande empreendimento consistiu precisamente em tornar explícito o desejo inconsciente. O desejo que nos é revelado por Freud se reveste de uma dupla característica. Em primeiro lugar, sua distorção necessária e, em segundo lugar, seu distanciamento com respeito à satisfação. Tomemos, por exemplo, o desejo do sonho. Por uma parte, ele tem por objetivo permitir o sono, isto é, ele é desejo de dormir. Por outra parte, ele vai se realizar a nível fantasmático, sendo sua satisfação puramente verbal. Se podemos falar de alguma satisfação, esta diz respeito, sobretudo, à que decorre da manutenção do sono. É o descentramento com relação à satisfação que vai permitir a Lacan falar na errância do desejo e a utilizar para o seu esclarecimento o conceito linguístico de metonímia. A esse respeito cabem alguns esclarecimentos. O recurso ao modelo linguístico ou o emprego isolado de certos conceitos linguísticos não deve nem pode ser visto dentro de um ponto de vista reducionista.
Não se trata de substituir um reducionismo neurofisiológico por um reducionismo linguístico. Lacan não disse, tampouco Freud, que o inconsciente é uma linguagem, mas sim que ele está estruturado como uma linguagem. Da mesma forma, o deslocamento não é a metonímia, assim como a condensação não é a metáfora. O inconsciente freudiano e a linguagem dos linguistas se opõem tão radicalmente, escreve Laplanche, que a transposição termo a termo de suas propriedades e de suas leis pode aparecer, com razão, como uma tentativa paradoxal. No capítulo dedicado ao inconsciente, voltaria a abordar esse ponto de maneira mais ampla. Por enquanto, ocupar-me-ei apenas da relação estabelecida entre a estrutura do desejo e a metonímia. Já vimos como o desejo desliza, por contiguidade, numa série interminável na qual cada objeto funciona como significante, cujo significado, uma vez atingido, se revela como um novo significante, reabrindo a série. É precisamente esse deslizamento através do qual um significante desaparece para dar lugar a um outro que Lacan vai tomar como característica do desejo em Freud e que vai procurar ilustrar através da noção de metonímia da linguística, pois é esse recurso metonímico que possibilita ao desejo enganar a censura. A cadeia significante vai se constituir na sua relação com o significado, segundo dois eixos fundamentais: um eixo horizontal das relações de contiguidade e um eixo vertical das relações de similaridade. A metonímia e a metáfora representam, respectivamente, a forma mais condensada desses processos. Assim, se associamos o termo automóvel a trem, avião e navio, somos levados por uma relação de similaridade. Enquanto se o associamos a passeio, domingo e mar, estamos sendo conduzidos por uma relação de contiguidade. Os pares metáfora, metonímia e similaridade e contiguidade remetem aos dois eixos mais elementares da linguagem, o da seleção e o da combinação. O eixo da seleção, que corresponde ao eixo paradigmático de Saussure, é o que possibilita a substituição de um termo por outro, tendo por base a similaridade. A seleção é um outro aspecto da substituição, razão pela qual Saussure caracterizava as relações paradigmáticas como sendo relações em absentia. O eixo da combinação, que corresponde ao eixo sintagmático de Saussure, é o que, funcionando por contiguidade, vai possibilitar a ideia de contexto e de ligação. Daí ele ser formado por relações em presência. Se tomarmos como exemplo o discurso literário, podemos dizer que numa prosa descritiva e minuciosa como a de Proust, predomina a metonímia, enquanto na poesia em geral predomina a metáfora. Na metonímia há, pois, um deslizamento de termo a termo segundo uma relação de contiguidade, sem que, no entanto, a substituição se faça de forma a manter um nível com o significado. Não é a semelhança que regula a substituição, mas o deslizamento por contiguidade. E nesse deslizamento o significado original pode permanecer oculto. O significado metonímico é um efeito desse deslizamento e não algo que lhe seja anterior ao exterior. E nesse caso o efeito se altera conforme um eixo de combinações no qual um significante desaparece para dar lugar a outro. O que aprendemos com Freud foi que o objeto do desejo é um objeto perdido, uma falta, e que esse objeto perdido continua presente como falta, procurando realizar-se através de uma série de substitutos que formam uma rede contingente, mantendo a permanência da falta. Aqui também a metonímia se presta de maneira exemplar para caracterizar essa contingência do objeto. É na medida em que entendemos a contingência do objeto do desejo, seu deslizamento sem fim, uma cadeia marcada pela falta, que podemos entender a irredutibilidade do desejo à necessidade. Enquanto esta última é da ordem do natural, o desejo é da ordem do simbólico e pressupõe necessariamente a cadeia significante.
Antes de ascender ao plano do simbólico, o desejo se realiza no plano do imaginário. Inicialmente é por referência ao outro ou à imagem do outro que a criança vai construir seu esboço de ego, sendo esse momento descrito por Lacan na sua formulação da fase do espelho, em relação à qual a frase "o desejo do homem é o desejo do outro" tem seu lugar preciso. Com efeito, escreve Lacan, os desejos da criança passam inicialmente pelo outro especular. É aí que são aprovados ou reprovados, aceitos ou recusados. A partir do primeiro momento no qual a criança formou o seu eu segundo a imagem do outro, ela vai, pelo ingresso na ordem simbólica, produzir uma transformação no objeto através da linguagem. O forte dá é a descrição que Freud nos oferece desse momento. O objeto é desnaturalizado e adquire a função de signo. Em seguida, ele passa para o plano da linguagem e, a partir de então, a palavra passa a ser mais importante que o objeto. A palavra é essa roda de moinho por onde incessantemente o desejo humano se mediatiza, entrando no sistema de linguagem. A palavra é essa roda de moinho por onde incessantemente o desejo humano se mediatiza, entrando no sistema de linguagem. Ela não é uma representação ilusória da coisa, ela é a própria coisa, diz-nos Lacan. E ele convida aqueles que não acreditam na concretude da palavra a refletirem sobre a palavra elefante. É porque a palavra elefante existe, afirma Lacan, que o elefante se torna objeto de uma série de deliberações por parte dos homens. Sem nunca terem visto um elefante, os homens deliberam sobre o destino desses paquidermes de uma forma muito mais decisiva do que afecções que eles possam advir em função de transformações no meio ambiente em que vivem. Só com a palavra elefante e a maneira pela qual os homens a usam, acontecem aos elefantes coisas favoráveis ou desfavoráveis, festas ou nefastas, fastas ou nefastas, de qualquer maneira, catastróficas, antes mesmo que se tenha começado a levantar em direção a eles um arco ou um fuzil. Legal. Só com a palavra elefante e a maneira pela qual os homens a usam, acontecem aos elefantes coisas favoráveis ou desfavoráveis, fastas ou nefastas, de qualquer maneira catastróficas, antes mesmo que se tenha começado a levantar em direção a eles um arco ou um fuzil. Volto aqui à característica fundamental do desejo freudiano. Característica essa que o torna irredutível a qualquer outra concepção anterior àquela elaborada por Freud. O fato de que é um desejo inconsciente. Isso não significa simplesmente que o sujeito desconhece seus desejos mais recônditos, analogamente ao novo proprietário de uma fazenda que ainda não conhece todos os seus recantos. O que Freud coloca ao afirmar que o desejo do sonho é um desejo inconsciente é a própria noção de clivagem da subjetividade. Não há um sujeito único, unidade original e fonte irredutível do desejo, que se desconhece em parte, mas dois sujeitos, o sujeito do enunciado e o sujeito da enunciação. O sujeito do enunciado é o sujeito social, portador do discurso manifesto, sujeito às leis do processo secundário, porém desconhecedor do sujeito da enunciação e do conteúdo da mensagem. O sujeito da enunciação é, por sua vez, excêntrico em relação ao sujeito do enunciado. Ele não é expresso ou significado no enunciado, mas recalcado e inconsciente. Valerro e Magalhães. A relação entre esses dois sujeitos é ilustrada por Lacan com o exemplo do escravo mensageiro que trazia sob sua cabeleira a mensagem que o condenava à morte, sem que ele mesmo conhecesse o sentido do texto, a língua em que estava escrito e que lhe tinham tatuado sobre o couro cabeludo enquanto dormia. São, portanto, dois sujeitos que estão em jogo, aquele que enuncia a mensagem, o sujeito do enunciado, e aquele outro ligado aos elementos significantes do inconsciente, sujeito da enunciação, excêntrico em relação ao primeiro.
A prática psicanalítica se propõe a tornar explícito o sujeito da enunciação, partindo do sujeito do enunciado. Proponho que este capítulo tenha sua conclusão nos 2 capítulos seguintes, quando a análise mais detalhada da estrutura do inconsciente nos fornecer os elementos que nos faltam para uma compreensão mais ampla do desejo inconsciente. E o próximo capítulo vai ser um recalcamento, mas vamos ficar por aqui. Muito rico esse texto, muito magistral. O Luiz Alfredo Garcia Rosa, magistral.